capítulo de número 20, a partir do verso 17. Estamos seguindo com os nossos sermões expositivos e chegamos então à segunda metade. Nós tentamos avançar no capítulo 20 semana passada, domingo passado, mas o capítulo 20 tem uma riqueza de detalhes muito importante e nós então estamos novamente, só que agora na última metade do texto, e diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura do texto sagrado para a nossa meditação nesta hora. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos fale ao coração. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, essa graça de crescermos em Tua palavra e sermos edificados na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Essa expressão nós não lemos no início, mas ela está registrada na última frase de ensinamento de Paulo aos presbíteros, aos bispos, aos anciãos da Ásia, especificamente ali de Éfeso. Ele diz o seguinte, verso 35: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Este é o título da nossa mensagem de hoje. Mais importante, mais bem-aventurado, mais feliz, extremamente feliz é aquele que entende que é dando que se recebe. Que, na verdade, o mais importante é dar, é se oferecer. É interessante que nós estamos tratando aqui das últimas palavras de Paulo aos seus condiscípulos, aos seus irmãos, aos líderes da igreja de Éfeso e de toda a Ásia. Ele nunca mais os veria. E há choro, a tristeza, a saudade já, há aquele sentimento de despedida comovente, em que os discípulos de Jesus, todos, Paulo e os outros discípulos, estão agora se despedindo, estão dando as últimas orientações, o apóstolo, para os discípulos de Éfeso, e assim eles recebem de Deus a palavra que diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Outro dia, uma pessoa fazendo planos: se eu ganhar um prêmio aí de 1 milhão, ou de alguns milhões, eu vou comprar casa, eu vou comprar carro, motos, eu vou comprar casa na praia, fazenda, mas eu vou comprar terrenos, eu vou viajar o mundo. O dinheiro compra muita coisa, querido. O dinheiro compra coisas que têm preço, mas não compra coisas que têm valor. O dinheiro, de fato, pode comprar muitos bens e até algumas supostas amizades, mas não compra a união verdadeira, o amor, a consideração, a fidelidade,
essas coisas não são compradas com dinheiro. Essas coisas são na verdade, conquistadas com amor, com respeito, com fidelidade, com carinho, com simpatia. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela marca a geração com essas questões, com esses valores, com esse respeito. Nós precisamos entender isso, meu irmão, que além de coisas, além de tudo que existe nesse mundo, nós precisamos entender e precisamos amar e ter consideração e ter união e ter respeito uns pelos outros. É isso que Paulo está dizendo para os seus discípulos ali, os seus líderes da igreja de Éfeso. É isso que Deus está falando com cada um de nós, porque a palavra de Deus, por instrumentalidade de Paulo. Perceba que Paulo, então, ele vai deixar as últimas instruções para esses pastores, para esses líderes, e essa palavra é muito importante para todos nós, pelo fato de que, por essa palavra, nós também, neste culto em especial, que é um culto de posse de toda a liderança da sétima, nós precisamos entender que os líderes da sétima precisam viver dessa forma, precisam desempenhar esse ministério dessa forma. Paulo está querendo ir para Pentecostes, para a festa de Pentecostes em Jerusalém. Ele não quer perder a festa. Então ele está na sua terceira viagem missionária, já retornando. Ele vai até Corinto, demora a chegar em Corinto, o povo de Corinto reclama, faz aquele mimimi, aquela tristeza toda, porque Paulo demorou, e aí eles reclamam de Paulo, mas Paulo vai lá, abraça esse povo, ama esse povo, como sempre ele faz, e retorna agora da terceira viagem missionária, e você vai perceber na Bíblia, nos seus mapas aí da sua Bíblia, se você puder olhar rapidamente, na última página, você vai ter as viagens missionárias, a primeira, a segunda viagem missionária, a terceira, e você vai perceber que o retorno de Paulo agora, ele vai cortando um pouco de caminho, não vai descendo pela costa, ou seja, ele não vai passar especificamente na cidade de Éfeso. Para ganhar tempo, conseguindo então chegar à festa de Pentecostes, ele já tinha perdido 12 dias saindo da Macedônia, e para chegar na Ásia, ele demora mais 4 dias, e agora ele desce, meio que passando pelas ilhas de Mitilene, e agora chega em Mileto, um porto que está a 50 quilômetros de Éfeso. E de Mileto, ele pede para que os presbíteros, os bispos, os anciãos da igreja de Éfeso, desça para ter com ele, para que ele possa passar essas instruções. E assim, então, ele se reúne nesse porto da cidade de Mileto, ele reúne-se com essa liderança e começa a falar da Bíblia para eles. E começa a falar dos pontos principais da liderança cristã. Ele começa a orientar a todos aqueles cristãos, e essa palavra de orientação serve para todos, quer seja você com algum cargo na igreja ou não, porque todos nós, cristãos, somos líderes. Você já percebeu isso? Você tem esse dom, por ser cristão, de chamar a atenção, das pessoas te procurarem pedindo oração, não é verdade? Então você faz a diferença onde você está. Você e eu precisamos viver isso aqui. Nós precisamos ter essa união, meus irmãos. Como é triste nós vermos igrejas divididas, igrejas em que conselho e pastor estão um contra o outro, igrejas em que a liderança das mulheres está contra a liderança dos homens, e assim de maneira também dos homens para com as mulheres. Então você percebe que igrejas assim é uma situação muito triste, e a igreja perde, e o reino de Deus perde. Então Paulo está preocupado com essas situações, e aí ele se reunindo com esses anciãos na cidade de Mileto, a Bíblia nos diz o seguinte: quando se encontraram com ele, verso 18, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo. Como é que eu me conduzi entre vós? Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como é que eu me portei desde o primeiro dia que eu estive com você?
A liderança para o ano de 2025, como é que você vai se portar desde o primeiro dia do ano até o último dia de 2025, ou até a volta de Cristo Jesus? Como é que você vai se portar? Assim como Paulo, servindo ao Senhor com humildade, lágrimas e provações, mesmo diante das ciladas dos judeus. Vamos a algumas lições importantes aqui. Não sei se vai passar aqui, mas nós temos a consciência que Paulo tinha de que não voltaria à Ásia, e isso o levou a aproveitar aquela última oportunidade com os líderes para ensiná-los. E então ele deixa algumas lições. Primeira lição de Paulo para todos nós, de Deus para todos nós, é o compromisso com a vontade de Deus. Compromisso com a vontade de Deus. Qual é o compromisso de Paulo com a vontade de Deus? Ele seguiu adiante, ele serviu ao Senhor com humildade, ele serviu ao Senhor com lágrimas, mesmo diante das provações, ele continuou servindo, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Gente, perceba como que Paulo, ele teve muita resistência ao seu ministério. Ele teve muitos momentos em que ele foi mal compreendido. Ele teve muitos momentos que ele foi impedido de pregar. Ele teve muitos momentos que ele foi perseguido. Mas ele parou? Não. Então, ele tinha um compromisso com a vontade de Deus, e ele diz para aqueles líderes: vocês precisam ter um compromisso com a vontade de Deus para vocês. Com toda certeza você já deve ter se perguntado: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer para mim? O que Deus quer de mim? O que Deus quer realizar através da minha vida? Pois bem, ore, busque isso, e Ele vai te orientar, e Ele vai falar ao seu coração. Busque principalmente na palavra de Deus, e você vai ouvir a voz de Deus, por meio de orações e da leitura da palavra de Deus. Ouviu? Entendeu? Segue adiante. Não abra mão de seguir a vontade de Deus. Temos falado, meus irmãos, neste começo de ano, que muitas pessoas estão preocupadas que nós tenhamos assim um ano bom, sem problemas, sem dificuldades, sem perseguições, sem dissabores, sem perdas, gentes queridos. Todo mundo quer um ano assim, todo mundo orou na virada do ano dessa forma: ah, Deus, me dá um ano bom. Mas o que nós aprendemos com a palavra de Deus, que independente de qualquer coisa, o nosso foco principal deve ser: eu quero cumprir a vontade de Deus em 2025. Eu quero realizar o chamado de Deus. Eu quero realizar a obra que Ele tem para mim e através de mim. Em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que eu recebi. Está lá no verso 24. Eu não tenho nada, não tem a ver comigo. Perceba o que Paulo está dizendo: não tem a ver comigo. Vou ler novamente: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Isso está escrito nas Escrituras, de capa a capa. Do Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus tem nos chamado a cumprir a vontade dEle, a cumprir os seus desígnios, a realizar a sua obra nessa terra. As palavras de Paulo sobre o seu compromisso em cumprir a carreira, elas traziam para nós e traziam para aqueles presbíteros, aqueles líderes, que eles deveriam cumprir também o chamado. Porque Paulo agora já até faleceu. E ele deixa para nós essa palavra: pois o Espírito Santo que habitava em Paulo agora habita em nós. Agora capacita a nós. Agora unge a nós para realizarmos essa obra.
Perceba então que, além de termos um chamado, nós temos a capacitação. O que falta? O que mais nós queremos? Falta, talvez, eu e você dissermos assim: eu quero fazer, eu quero cumprir, eu quero me colocar na brecha, eu quero cumprir os ritos que precisam e vou seguir adiante. Neste versículo, Paulo está falando sobre o seu comprometimento e quanto ele valorizava o projeto de Deus. Então, a primeira lição que fica para todos nós: um compromisso com a vontade de Deus. Você percebe no texto sagrado que ele ainda diz mais: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus. Perceba qual é a principal pregação de Paulo: arrependimento, arrependei-vos. Essa expressão, querido, pouco usada nos nossos dias, né? Pouco utilizada. Ali hoje pela manhã, tantos cultos, poucas as vezes nós ouvimos talvez essa palavra. Mas a palavra que João Batista vem pregando, anunciando a Cristo, ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A palavra que Jesus vem pregando depois do batismo de João Batista: arrependei-vos, pois o reino já chegou. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai está procurando. Gente que se arrependeu, gente que quer seguir com humildade. Aí, quando nós temos Pedro sendo levantado como apóstolo, apesar de tudo aquilo que ele tinha feito, Jesus diz para ele: Pedro, tu me amas, vai, apacenta minhas ovelhas, 3 vezes. E você sabe por que ele pergunta 3 vezes? Então, Pedro, levantado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, depois da bênção do Pentecostes, ele prega e ele diz: arrependei-vos. O povo pergunta: o que nós devemos fazer, Pedro? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E assim Paulo prega, e assim nós devemos pregar. Pregar para nós mesmos. O compromisso primeiramente é conosco, querido. O compromisso passa por mim, passa por você, passa por nós. E aí nós vamos ao segundo compromisso ensinado no texto de Atos 20, que é o compromisso agora com a vontade de Deus, primeiro. Segundo, o compromisso com a igreja. Tem algum compromisso com a igreja? Sim ou não? Ah, pastor, mas a igreja é tão falha. A igreja tem gente hipócrita. A igreja possui tantos erros. A igreja fez aquilo outro comigo. Eu vou ter compromisso com a igreja? Paulo diz aqui, e nós vamos continuar a leitura, terminando aqui o primeiro tópico, ele diz mais, a partir do verso de número 23, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Eu continuo cumprindo a vontade de Deus. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Jamais deixei de cumprir a vontade de Deus. Ponto. Primeira lição, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, agora nós vemos Paulo falando sobre o compromisso que nós temos que ter com a igreja, com o reino de Deus. Atendei por conta do rebanho. Por causa do rebanho, atendei o que eu estou dizendo pelo Espírito Santo, vós como líderes, para pastoreardes a igreja.
a qual ele comprou com seu próprio sangue. Um jovem pastor, conversando com um pastor mais velho, falando o tempo todo do seu ministério novo, de 1, 2, 3 anos, e ele falava: a minha igreja é assim, a minha igreja é assada, a minha igreja é assim. E ele foi falando o tempo todo: a minha igreja, a minha igreja. E o pastor mais velho parou e falou assim: peraí, filho, pegou na mão do jovem pastor e disse assim: deixa eu ver suas mãos, não tem buraco nelas, não tem cravos, não tem marca de cravos. A igreja não é sua não, filho. Nós até podemos falar a nossa igreja, a minha igreja, mas a igreja é de Jesus. Aqui não são os pastores que são donos dessa igreja, não são os presbíteros que são os donos dessa igreja, não são os diáconos que são donos dessa igreja, nenhum líder. A igreja é de Jesus, está escrito aí: atendei pelo Espírito Santo, vocês que foram constituídos bispos, pastores, ungidos, ordenados, a igreja de Deus, a qual ele comprou pelo seu próprio sangue. Ele comprou com o seu próprio sangue a igreja de Cristo. A vontade é de Cristo e a igreja é de Cristo. E nós precisamos ter esse compromisso com o reino de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu. Foi o Espírito Santo quem te chamou, querido. Você não está sendo ordenado hoje, você não está tomando posse hoje para um ministério sem a anuência do Espírito Santo de Deus. E sem a anuência sua, sem o desejo seu. Perceba que tem o seu desejo e o desejo de Deus primeiramente. Tem a nomeação da liderança. Perceba como que Deus ele vai usando todas as coisas para que o nome dele seja glorificado e a obra dele seja realizada. Ame a igreja, valorize a igreja, ore pela igreja, fale bem da sua igreja, que a igreja de Cristo foi comprada pelo sangue, custou caro, custou muito caro, custou o sangue, o precioso, daquele que nenhum pecado tinha. Paulo lembra que foi o Espírito Santo quem os constituiu para apacentar a igreja como servos de Deus, e os adverte que após a sua partida, eles talvez entrariam nessa igreja, tentando ludibriar essa igreja, lobos vorazes. Perceba o verso 29, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Querem devorar o rebanho, porque lobo não gosta de ovelha. Perceba que o lobo ele não vai contra o dono da ovelha, ele vai contra as ovelhas. Ele quer devorar as ovelhas, e os líderes da igreja precisam estar atentos. E o que ele está falando aqui, meu irmão? De doutrinas, de palavras, de pregações que não têm a ver com as Escrituras, com a palavra de Deus, com o ensinamento de Deus. Foque nas Escrituras, que a igreja, que a sétima seja pautada mesmo nas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, em toda a Escritura, não é um versículo ali, outro lá, não, eu obedeço eu gosto desse versículo, eu gosto dessa palavra. Já viu o líder assim? Já viu o cristão assim? Que fica buscando, pensando versículos para dizer que ele está fazendo certo ou errado? Não, a Bíblia como um todo, este é o legado que nós temos, meus irmãos. Esta é a vontade de Deus, esse é o compromisso com a igreja, com a família de Deus. Somos parte dessa família, meu irmão. É uma família de muitos irmãos, comprada pelo sangue. Somos irmãos de sangue, do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que pagou o preço, estamos recordando aqui hoje. Esse é o compromisso que nós precisamos ter. Seja fiel no seu compromisso. É isso que Paulo está falando para todos nós. É isso que o Espírito Santo está falando com todos nós. Ame, valorize. É perfeita? Nunca será nesse mundo. Vou dizer novamente, nunca será nesse mundo. Mas com nosso auxílio, um com o outro,
nós estamos em busca da santidade, nós estamos em busca da perfeição, nós estamos focados nessa perfeição, de sermos melhores, de sermos pessoas amorosas, pessoas que caminham, que andam um com o outro. Não deixeis de congregar, os Hebreus, a carta aos Hebreus, não deixeis de congregar uns como é costume de alguns, mas antes, pelo contrário, façais admoestações e vamos assim, um com o outro, ajudando um ao outro a caminhar com Cristo, servindo com Cristo a igreja. Por fim, nós temos Paulo agora chamando estes líderes e todos nós ao compromisso não só com a vontade de Deus, não só com a igreja, mas também o compromisso com a frutificação. Com a frutificação. Paulo termina falando sobre as doutrinas de heresias, né, que virão, e eles precisariam estar atentos. E no verso 30 ele diz o seguinte: e que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, e noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo morou em Éfeso 3 anos, e noite e dia ele admoestou toda essa igreja. E ele diz mais: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Um compromisso com a frutificação no reino, um compromisso com a vontade de Deus, um compromisso com a igreja, um compromisso com a frutificação. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, que trabalhando dessa forma, servindo dessa forma, é necessário auxiliar os enfermos, visitar os órfãos, visitar as viúvas, cuidar das pessoas, cuidar dos irmãos, amar os irmãos, não é jogar o irmão para baixo quando ele vacilar, assim como você já vacilou, como eu já vacilei, não é jogá-lo no buraco e jogar terra por cima, não, é cuidar, é amar, é pastorear, é levantar, é levar para a palavra. É isso, meus irmãos. Não tem ninguém perfeito aqui não, nenhum de nós. É com amor que nós olhamos um para o outro, é com consideração. Nós não sabemos o que o irmão está passando, a luta que ele tem enfrentado, os muitos problemas. Então olhe com amor, olhe com admiração, seja uma pessoa de fato que tem sempre um sorriso no rosto e uma mão aberta para ajudar, para cooperar. É isso que Paulo está nos ensinando, é frutificar, querido. E ele faz o contrário também, ele diz o contrário, não é para fazer o contrário, não é para fazer as obras da carne, não é, ele cita algumas coisas apenas, né? Cobiçar prata, nem ouro, nem vestes, não é para ficar na cobiça. Tem muito líder que fica na cobiça, não é verdade? Querendo recursos, e nós temos aos montes no Brasil. Mas nós, como cristãos, precisamos, muito mais do que querer alguma coisa nessa terra, é amar, é cumprir a vontade de Deus. E como nós falamos, as bênçãos vão alcançar a todos nós, as bênçãos vão nos perseguir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as bênçãos, todas as demais coisas vão ser assim resultado, vão ser consequência da sua vida com Deus, porque tudo vem de Deus. É tudo de Deus, querido. Nós ficamos impressionados nesse começo do ano com Jacó, estudando Jacó. Dos 3 patriarcas, ele foi o que saiu do nada, o único que saiu do nada.
Abraão já tinha alguns recursos, se tornou riquíssimo. Isaac já pegou a herança do pai, se tornou riquíssimo. Jacó saiu com um cajado, pecador, miserável, como eu e você. Traiu, mentiu, como eu e você. E partiu, pagou o preço. Foi traído também, como consequência de seus atos. Por 14 anos trabalhou de graça, mas aí quando Deus falou agora, é por você, e eu estou contigo. Foram apenas 6 anos, com apenas 6 anos, o Jacó cresceu, prosperou, se tornou riquíssimo. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Na hora que Deus falar, é agora, é 100 por 1. Para a glória dele, para o louvor dele. Por mais que você esteja aí pelejando há tantos anos, continue fiel à palavra de Deus. Siga ali os princípios que nós aprendemos. Não seja ambicioso. Jacó não era ambicioso. O foco dele não era o dinheiro. Mesmo porque se ele trabalhou de graça, é porque ele tinha propósitos que valiam muito mais do que dinheiro. Então, eu comecei o sermão de hoje com um exórdio, falando sobre o valor das pessoas. O valor, de fato, que é aquilo que nós devemos buscar. Eu termino a palavra de Paulo falando novamente sobre esse valor. São essas coisas que são valorosas para todos nós. O restante é consequência. Trabalhe com amor e fé, trabalhe, seja esforçado, seja esforçado. Ah, meus irmãos, queridos, quanto tempo, quantos anos você já trabalhou? Continue trabalhando, não desanime, trabalhando acima de tudo para frutificar no reino de Deus. Siga adiante, na hora que Deus falar assim, meu filho, minha filha, chegou o tempo, chegou a hora. Deus abençoa. Deus faz prosperar. Deus muda a história. Deus escreve uma nova história para todos nós. Tantas canções que nós cantamos assim, né? Uma nova história Deus tem para mim. Quem sabe, né, 2025, meu irmão, minha irmã, que Deus tem uma história maravilhosa para escrever na sua vida, através da sua vida. Seja fiel. Seja fiel a esses 3 pilares aqui que nós aprendemos em Atos 20. Como servo de Deus, como serva de Deus, seja fiel à vontade de Deus, seja fiel à igreja, seja fiel à frutificação. Tenha compromisso com essas coisas. Mais bem-aventurado, mais feliz, extremamente feliz, é aquele que dá do que recebe. Essas palavras estão aí. O Paulo fala sobre nosso Senhor Jesus ensinando. Ele ensinou em Mateus 10:8, ele ensinou também em Lucas. Ele ensinou em vários momentos, mais bem-aventurado é dar do que receber. É se oferecer, querido. Ser uma pessoa hospitaleira em todo momento. Você conhece com toda certeza homens e mulheres que marcaram a sua vida, talvez já não estejam vivos. Eu falei isso com a minha filha Raquel. Você tem um legado, minha filha, que você não conheceu de verdade. Você tem um legado de uma senhora, Dona Benizaide. Nunca reclamou, nunca vi ela reclamar de nada, nunca vi ela chorando por nada. E sempre passou por muitas lutas, sempre enfrentou muitas dificuldades. Era fiel, meu irmão. Eu lembro muito bem que ela gostava de ter oportunidades na igreja. Gostava de ter oportunidades na igreja. Quem conheceu ela sabe, tem muita gente antiga aqui, os barbetos conhecem, né? Só que aí foi um tempo que a igreja mudou a dinâmica, mudou os cultos, foi se adaptando mais à era nossa. E aí ela já não tinha as oportunidades lá na primeira. Ela, por vezes, ia na frente da sua casa, de frente praticamente da sua casa, tinha a Assembleia de Deus, que ela é muito bem recebida lá. Suas filhas frequentavam lá, tinha oportunidades lá. Ela poderia ter falado, eu vou ficar aqui.
Ela poderia ter falado, mas ela foi fiel ao chamado daquela igreja que ela começou ali. Olha o legado dos antigos, meus irmãos. Pessoas que perseveraram, pessoas que marcaram a geração. Chegou a hora. Vamos tirar essa cara amarrada. Como? Se Cristo já nos libertou, se Cristo já é o nosso Senhor, para que essa tristeza? Para que essa angústia, meu irmão? Passe 2025 alegre, feliz, independente das circunstâncias, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado como honrado, tanto sei passar por momentos de escassez como de abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Feche seus olhos, vamos orar. Como é que os anciãos de Éfeso reagiram às palavras de Paulo? Qual foi o resultado de tudo isso? O texto fala que eles abraçaram, beijaram Paulo e se dispuseram a fazer a vontade de Deus. Foi um momento extraordinário. Perceba esse momento, imagine esse momento. Está aí no versículo 33, 34 e 35. Eles se abraçaram, eles se beijaram, eles se despediram e eles cumpriram o chamado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toda a tua fidelidade, ó Deus, todo o teu amor, toda a tua graça que tem sido derramada em nossos corações. Ah, Deus, nós te amamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou, o Senhor mudou a nossa história, o Senhor morreu pelos nossos pecados, o Senhor lavou nossos pecados, transformou nossa realidade de vida, Pai. Ah, Senhor Deus, quantas pessoas que estão aqui hoje já estiveram envolvidas com crimes, já estiveram envolvidas talvez com tanta coisa ruim, e hoje foram tratadas, restauradas, mudadas, para a glória do Teu nome, Jesus. E agora estão frutificando para a glória do Teu nome, porque estão cumprindo a vontade de Deus, com um compromisso com o reino de Deus, um compromisso com a igreja que foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, Pai. Nós estamos aqui para declarar, Deus, esse desejo nosso, Pai, de cumprirmos esse chamado. Em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, ajude-nos, ó Deus, nos capacite cada vez mais e mais com o Divino Espírito Santo para realizarmos essa obra, esse chamado que o Senhor tem para todos nós, em o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Graças a Deus.